Gente, mais um episódio das viagens curtas, com bastante história, principalmente dos grandes líderes aqui na Inglaterra, passando por reis, parlamento, conselho, o que houver, até carta magna já rolou aqui. Quem não assistiu, gente, tá aqui embaixo, puxa aí pra cima, assista, compartilha. Gente, aqui no canal do YouTube, você já sabe, para o algoritmo jogar esse vídeo para mais gente, vocês precisam curte aqui o vídeo, comenta também, joga aqui o que vocês tiverem para poder comentar, críticas, sugestões, o que for para melhorar o canal. Se tiver crítica, joga aqui que eu vou responder todos os comentários de vocês, tá bom? Gente, estou aqui numa construção de 5.000 anos, 5.000 anos. Essa construção aqui, Stonehenge, né? Estou aqui no Stonehenge, aqui na Inglaterra. E é uma construção que é uma das maravilhas do mundo, certo? E até hoje ela ainda está sendo estudada. Ela foi há 5.000 anos, até agora os estudos já que afirmam que isso aqui era o calendário solar, né? Então os grandes homens do passado, né, tinham essa capacidade de estudar não só as estrelas, né, a toda a constelação, mas conseguia também fazer um calendário desse. E o interessante e o curioso, gente, o curioso que isso foi construído, né, essas pedras pesadíssimas, não foi tirado dessa região. Vocês podem ver a região toda, eu vou virar a câmera, gente, a região é toda em planície, toda de planície. Não tem como ter trazido essas pedras dessa região, como vocês podem ver, né, não tinha como, olha cá, não tem montanha, não tem nada. E segundo os estudos, né, as pesquisas, essas pedras vieram de 150 quilômetros de distância, não é? Ou 250 quilômetros, algo assim. Veio de bem longe, de bem longe. A pergunta é, gente, olha o peso dessas pedras, olha o tamanho, eu vou mostrar vocês de perto. Então, o peso dessas pedras, né, para trazer de longe para cá, para essa distância, e aqui não é uma colina alta, né? Aqui não é nada alto aqui, né? Tão alto. E eu fiquei curioso, né? Quando eu vi ali na leitura que tem uma parte histórica ali que você pode ler para poder entender isso, por que quando eles tiraram essas pedras, não fizeram isso do lado da montanha onde arrancaram essas pedras, né? Por que não fizeram ali? Porque tinha que ser aqui, neste lugar. Por que tinha que ser exatamente neste lugar a construção desse calendário solar? Por que aqui? Por que não lá perto, para poder evitar trazer esse peso todo? Mas naquela época, há 5.000 anos, trazer essa construção de lá para cá na mão grande. E aí fica aquelas conspirações, né? Conspirações de pensamentos filosóficos. Foram os alienígenas que trouxeram essas pedras e aí embarcaram e trouxeram para aqui todo esse peso, porque realmente é meio complicado trazer umas pedras tão pesadas para fazer um calendário solar. Mas deu certo, está aqui, né? Toda a construção, olha o tamanho das pedras, gente, são monumentais, são gigantescas. E esse corredor aqui, gente, né, ele é todo sinalizado, tá vendo? Não cresce nada, não é, nesse corredor, olha, corredor todo mapeado. Se vocês puxarem no Wikipedia aí, Stonehenge, você vai ver em fotos, né, aéreas, isso é desenhado e não cresce nada ao redor disso aqui. E aqui também descobriram que tem tumbas, né, dos povos antigos, tem tumbas aqui de mais de 10.000 anos, né? E aí eles estão ainda estudando, tentando identificar que são esses povos do passado. Mas olha para isso, gente, ali tá as tumbas, ó. Segundo ali o relato ali que eu vi ali são tumbas, né, de povos que estão enterrados aqui. Mais interessante, gente, olha o tamanho disso, olha o peso disso, dessa construção, dessas pedras, ó. Isso era o calendário solar. Então tinha a posição que o sol batia. Tá vendo que tem umas pedras que tem buracos, gente? Tem algumas pedras que elas têm buracos, olha ali, ó, alguns buracos. Vocês podem ver ali, ó, tem alguns que tem buracos. Então quando o sol passava um raio do sol passava por ali, vamos dizer que ali era o mês de junho, no dia do meu aniversário, 22 de junho, ó, gente, é presente, viu? Manda presente para mim aí, já joga aqui no canal que já vai me presentear. E é isso que surpreende, não é? Isso era feito com um calendário solar, não é? Para eles poderem ter o controle do tempo, né? E talvez em fazer as suas reuniões, né, dentro do templo, que isso também servia de templo, né? Segundo os relatos, ele era um templo solar, né? Provavelmente o deus solar, né? Naquela época, né, os povos tinham vários deuses, né? Mas o interessante, gente, é a distância que veio isso. Veio a 150 quilômetros de distância, né? E, gente, e essas pedras, né, elas deram início, né, para as grandes construções. Os grandes engenheiros, até hoje, né,
vem engenheiros estudar aqui, né? Ver isso aqui como estudo, até para construção, até para inovação, né? Em residências, prédios, casas, enfim. Mas antigamente, né? Principalmente na era romana, isso aqui serviu de estudos, né? Serviu de estudos para as grandes construções que tem hoje, que foi evoluindo. E a engenharia, para isso aqui, para eles foi um prato cheio, para eles entenderem como deveriam construir, né, tudo que se tem de lá para cá. Isso evoluir hoje, toda a sociedade que se tem evoluído em várias cidades, em várias metrópoles pelo mundo. Então, muitos dos avanços das metrópoles vieram de estudos daqui, e ainda continua vindo estudos daqui ainda. Isso aqui ainda continua ainda vindo gente fazer pesquisas de estudos nesta região. Mas olha que bacana, gente, que legal, né, que está isso aqui, e um privilégio, né, poder estar passando isso para vocês, né, vocês que estão falando de agora na área condominial, a galera que está no ambiente condominial, síndicos e síndicas pelo país, né, vocês tendo esse entendimento, né, dá para vocês terem uma consciência de tudo que foi construído, no que vocês lideram, no que vocês estão gerenciando, na estrutura do condomínio, né, o quanto tem de importância pela sua história. Então ela vem de algo assim, muito distante, tá? Isso é do período, gente, pra vocês entenderem, não é 5 mil anos, 10 mil anos, isso é do período dos egípcios. Os egípcios já faziam assim, esse tipo de, né, de trazer pedras, né, blocos gigantescos de longe para fazer esse tipo de arquitetura, né? Os egípcios são recordistas nisso. Mas ver isso de perto, eu vou estar girando para vocês verem, gente. Olha a pedra, olha aquela pedra do meio, ela tem uma ponta lá em cima, vocês conseguem ver? Tem uma ponta lá em cima. E essas pedras, como é que foi colocado lá em cima, gente? Olha a altura, né? Você vê que tem uma pedra toda lapidada, aquela lá do fundo, ó, ela toda quadrada, né? Ela foi toda lapidada, né? A gente não pode entrar, né, por questão de preservação. Isso aqui tem 5 mil anos, mas também tem pedras de 10 mil anos aqui também, construção de 10 mil anos. Tem algumas que existem, né, que tem muito tempo. Então, por preservação, eles cercaram, vocês podem ver que está cercado. Eles não autorizam justamente, para evitar uma degradação dessa construção antiga, né? Mas olha a preservação. E o mais incrível ainda, olha ali, gente, ó. Tá vendo ali uma pedra bem grande, bem esticada lá em cima, e tem uns 6, 7 pedras, 5 pedras, né? 5 pedras. Então tudo isso era circular, ele girava, não é? E essas pedras em cima fazendo um círculo. E tinha também outro círculo dentro desse de fora, que girava também com essas pedras, fazendo um teto em cima. Só que ela não era fechada, né? Isso era aberto. Isso era livremente aberto para o céu. Ele só tinha essas pedras direcionando, fazendo um giro no anel, para dar justamente vamos dizer assim, né, o entendimento de que eles queriam fazer justamente o relógio, não é, o relógio solar, né, para poder dar entrada. Esses buracos é para dar entrada da luz do sol em períodos, né, que dava justamente a data, o mês que eles tinham determinado que deveria ser feito, né? Ou seus rituais, porque isso também servia de templo, ou para outros afazeres que eles deveriam ter, com colheita, que os povos naquela época, né, quase 100% deles eram agricultores, né? Eram ligados ao campo. Podia ser isso também, mas é um mistério. Continua assistindo. Gente, olha lá no fundo, ó, agora que eu estou vendo. Lá no fundo, tá vendo uma pedra bem lapidada, bem quadrada, né? E tem uma outra quadrada em cima. Olha a perfeição que foi construído, né, essa pedra. Gente, vou mostrar para vocês agora aqui, ó, que você vê exatamente, né, você vê que são tumbas, né, dá para perceber que são várias tumbas, né, que provavelmente era um cemitério, e perto desse templo, né, que seria o relógio solar, né? Olha aqui, ó, você vê aqui que é um monte, tem outro aqui também, ó, vários montezinhos aqui ao redor. E o interessante é que pode ser que seja isso, né? Dá uma pesquisada no Wikipedia também, não confia só no síndico coach não, vai no Wikipedia também. Pode ser, gente, que seja verdade isso, porque as igrejas católicas, né, os templos, os egípcios, eles já faziam isso, né? Próximo de construções, próximo de templos, eles enterravam seus entes queridos, né? A igreja católica, né, se vocês forem uma igreja antiga, né,
de 1800 para trás, as pessoas eram enterradas dentro da igreja. Você vai em algumas igrejas, né, tá lá as tumbas perto do altar, que é um preço, perto de um santo é outro preço, na porta é outro preço, e fora da igreja, no fundo da igreja é outro preço. Mas eram enterrados ao redor dos templos, né? E isso em todos os templos que se passaram, os corpos eram enterrados assim. E provavelmente isso faça lógica, porque olha a quantidade de morrinhos separados, né? Grandes assim, são bem grandes, não é? Mas bem preservados, né? São valas, você pode ver que são valas ao redor separados, ó, várias tumbas, como se fossem tumbas separados, né? E ali está uma pedra, gente, aquela pedra lá isolada, ela tem 10 mil anos, aquela pedra lá isolada, né? Que tem uns estudos que ela é uma das primeiras pedras que chegou aqui, né? E tem 10 mil anos, né? E pela análise aqui já existia uma sociedade, né? Um povo aqui há mais de 10 mil anos atrás, né? Mas não se sabe se eram celtas. Os celtas, né? O que tem mapeado que os celtas estavam aqui foi nos anos 600, nos anos 300, 200, né? Nos anos 100 já tinham os povos aqui, já tinha uma civilização que eram os celtas, que era um povo muito inteligente, por sinal, né? Tinha uma inteligência incrível, né? Para poder formar ideias e construir coisas também. E os romanos chegaram depois, né? Venceram os celtas se uniram aos romanos e formaram a sociedade que hoje, né? Acabaram com o tempo, foi construindo a Inglaterra, né? Foi justamente porque os romanos tinham essa coisa, tinham essa ideia de invadir um país, mais para poder formar uma sociedade. Então, praticamente todos os países da Europa tem o dedo dos romanos lá, porque os romanos tinham essa tecnologia de entendimento para montar uma sociedade, construir uma cidade e começar a girar uma economia, né? Os romanos tinham esse domínio. Mas vendo isso aqui, voltando para isso aqui, gente, vendo isso de perto, né? Vendo essa construção que é um dos pilares de todas as construções que existem no mundo, vem justamente, né, dessas pedras aqui, Stonehenge, conhecida como pedras de Stonehenge. Olha lá. Olha que bacana, gente. A construção antiga. E é um privilégio ver isso de perto. Somente, né, para quem trabalha na área condominial, para quem está na sindicatura, né, ou quem é engenheiro também, ver essas pedras que foram realmente, não é, os estudos iniciais para as grandes construções de grandes, né, casas, casarões, prédios, templos. Tudo isso veio de ideias que nasceu através desses estudos que até hoje ainda continuam servindo de estudo para muita gente, para a evolução, né, de construções. Interessante isso, né, gente? Gente, você que é engenheiro que está assistindo aqui, comenta aqui se faz sentido ou se realmente eu falei bobagem também, viu? Joga a crítica aqui. Gente, mas qualquer coisa, gente, vai no YouTube, vai no Google, no YouTube, joga aí que tem muito especialista falando isso de maneira bem histórica, bem criteriosa. Deve ter até engenheiro também falando isso, né? Da riqueza sobre isso, porque na linha de Síndico Coach, mostrando aqui justamente nessa passagem dessa visita, para poder compartilhar com vocês, né, como isso realmente, não faz sentido em tudo que nós estamos vivendo. Isso é o início, os primeiros passos do homem, né? As primeiras construções do homem. E olha a quantidade de gente. O povo aqui não perde tempo não, ó. Muita gente aqui, ó, aproveitando o momento. É isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado. Vão aqui embaixo no vídeo, né, aqui no canal. Joga aqui no canal, comenta aqui, critica também, porque as críticas são construtivas e aí para melhorar o canal, tá? Compartilhe em todos os grupos de WhatsApp, rede social, faz interagir isso aqui, porque eu acho que é bem bacana, né, fazer vocês refletirem dentro da liderança, principalmente dentro que tá na área condominial, ter isso como reflexão, o quanto pode ser, né, desenvolvido as suas ações como gestor, né, de patrimônio, gestor predial, para ter o cuidado, inclusive na preservação. E a preservação começa pela história. A preservação começa em você preservar o que foi desenvolvido pela história, em deixar que tudo isso gere continuidade. Eu sempre falo que o cargo da sindicatura, síndicos e síndicas, é um privilégio, é um cargo de gestão de liderança, é um cargo de líderes, transformadores. Então, todos os líderes que passaram pelo mundo ajudaram a transformar de alguma maneira o mundo. E você pode ser um deles, não é? E tendo isso, não é?
sendo passado aqui no canal algumas coisas que possa gerar reflexão, fazer você pensar, ao menos se tiver dúvida, fazer você pesquisar mais a fundo, seja com outros especialistas, outros influencers, não é? E também pelo Wikipedia, que tem muito assunto bom para vocês desenvolverem, tá certo? É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Vou continuar aqui, né? E aproveita a paisagem, olha quanta gente tem aqui usufruindo dessa maravilha, de uma das maravilhas do mundo, que é essa construção aqui de Stony Egg. Olha que legal. Finalizando o vídeo, e compartilha, gente, e compartilha, e segue o canal, e curta aqui para que o algoritmo leve, né, para mais gente aqui todo esse entendimento através do canal do Científico Coach, tá bom? Valeu, gente, fui. Grande abraço para vocês todos aí, ó.